Podeis assentar. Nós estamos aí, pleno período aí de Natal, celebrando aí as nossas cantatas, falando sobre Jesus, toda essa ideia, característica desse momento específico de dezembro. Mas dezembro também é um tempo de reflexão. Dezembro é uma hora em que nós, como povo de Deus, e não somente nós como povo de Deus, acho que de uma forma geral, é uma hora de pararmos e fazermos uma análise na nossa vida e percebermos o que deu certo e o que não deu certo. O que nós podemos repetir em 2022? Outras atitudes, outros comportamentos. Eu falei assim, não, olha, por aqui eu fui, não deu muito certo, eu gostaria de não fazer isso novamente em 2022. Enfim, é uma hora que nós, como seres pensantes, devemos avaliar alguns comportamentos. Porque senão a gente corre o risco de automaticamente reproduzi-los em 22, em 23, em 24. Eu queria pensar com vocês o aspecto igreja. O que nós fizemos de errado em 2021? O que nós fizemos certo na nossa vida espiritual? E que vale a pena, sim, continuar a fazer, a investir, ou quem sabe fazer mais em 22. Esse mecanismo tão importante de paz e de propagação do Evangelho, chamada Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, esse espaço que nós temos aqui, o que não podemos mais errar, o que nós não podemos mais cair e tentarmos fazer algo diferente em 2028, 2022, 23, 24. Abra sua Bíblia no segundo livro, Crônicas. Esse texto, enquanto eu fazia a minha meditação diária na palavra de Deus, a minha leitura diária, eu costumo fazer uma leitura sistemática, contínua, e chegou aqui no capítulo 28, a princípio, sem nenhuma pretensão assim, de pregar, uma leitura, e ao deparar com esse texto que, no mínimo, já li esse texto aqui, no mínimo, algumas vezes, mas Deus soltou nos meus olhos algumas palavras. Eu queria, com vocês aqui, refletir a partir do versículo 22, segundo Crônicas 28, a partir do versículo 22. Vamos pensar em alguns comportamentos que nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos. Diz assim: no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar os incensos a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus dos seus pais. Quanto aos mais atos dele, e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém.
porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhe disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundície. Só até aí, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso conhecimento de ti procede dela, ó Deus. Por meio, ó Deus, da nossa busca, da nossa reflexão, o meditar do nosso coração, ó Deus, nas santas palavras que o Senhor, ó Deus, inspirou homens do passado, para que elas pudessem chegar até nós hoje, ó Deus. Pedimos, ó Pai, nesse momento reflexivo que nós caminhamos, no término de mais um ano, dar-nos, ó Deus, a visão, dar-nos, ó Deus, entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja, você que nos acompanha em casa, nesse culto, nós vivemos aí, estamos acreditando que estamos saindo de um período mais tenebrosos da história recente, que é a pandemia. Acreditamos pela fé que estamos já vivendo pós-pandemia. Mas é um momento em que nós precisamos parar e pensar também o que nós vivemos e quais foram os comportamentos em que foram extremamente lesivos, e aqueles, obviamente, também que foram bons e que nos ajudaram a passar e chegar até hoje. Mas o fato é que nem todo mundo conseguiu passar por essa pandemia. Mais de 600 mil mortos, não somente no Brasil, e o número é muito maior, e se você for comparar e colocar todo o planeta. O fato é que o que eu gostaria de pensar com vocês é que o ano de 2021, para a maioria do planeta, não foi muito bom. Algumas pessoas, em 2022, não terão a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus. Ou está num templo, ou está abrindo a Bíblia e louvando a Deus, porque eles tiveram o término da sua jornada aqui na terra. Aqui nesse texto, nós vamos ver dois grandes homens que viveram experiências completamente contrárias. Um pai e um filho, Acais, filho de Ezequias. O Ezequias foi um grande rei, nós já estudamos ele aqui um tempo atrás, mas Acais, ele teve, diante de tantas atitudes que ele fez, uma que chamou meus olhos, eu gostaria de refletir com vocês aqui nessa manhã, é que ele fechou a igreja. Diz o texto que ele fechou as portas da casa do Senhor, Acais. E nós lemos aqui agora que o filho dele, Ezequias, abre as portas da casa do Senhor. Então, um fecha e um abre. Nós vamos ver que diante de o que nós vivemos também recentemente, algumas igrejas foram fechadas e outras foram abertas. Nós vamos ver na nossa vida, de uma forma contínua, não somente na pandemia, em que existem alguns comportamentos que fazem com que a casa de Deus, elas fechem, as portas da casa de Deus se fecham, e as portas da casa de Deus se abrem. Interessante a gente parar e pensar, agora, final do ano, o que eu posso fazer, o que eu fiz para que as portas da casa de Deus, elas não fechassem,
ou o que algumas pessoas fizeram para que as portas da casa de Deus estivessem fechadas. Por exemplo, nós podemos citar aqui o decreto do governador, né, que mandou fechar tudo. Claro que dentro de um caso específico, uma lei sanitária, um problema pandêmico, mas o fato é que as portas das igrejas fecharam no mundo inteiro. Interessante, quando deu esse decreto lá em 2020, lá por março, nós já conversamos sobre isso aqui, foi um momento assim, de intensa dor para a gente, né? A gente está na liderança, assim, não vamos fechar, não vamos fechar. E foi aquela luta toda, tivemos que fechar o decreto, continuamos online para que a igreja continuasse sendo assistida, mas eu queria que vocês pensassem agora, muito mais do que o templo, como foi aqui, alguns templos que hoje nós acreditamos que a igreja, o coração, foram fechados, ou por morte, ou por abandonarem a casa de Deus. Gente, infelizmente, isso é fato que acontece todos os dias, todos os meses, todos os anos. Pessoas que saem da casa de Deus e que fecham as portas, fecham o coração para o Senhor. Hoje temos um número, segundo o IBGE, de mais de 40 milhões de pessoas que estão afastadas da presença do Senhor. 40 milhões de igrejas fechadas. É isso. Pararmos e pensarmos nesses dois textos que nós abrimos, capítulo 28, finalzinho do capítulo 28, na história de Acais, e capítulo 29, no comecinho, na história de Ezequias, vai nos ajudar a pensar o que fecha e o que abre a igreja. O que faz pessoas virem e abrir o seu coração para Deus, e o que faz pessoas saírem e fecharem os seus corações para Deus, a porta ou as portas do seu coração. Aqui esse texto vai nos ajudar. Vamos pensar primeiramente da forma negativa, que foi o que aconteceu com Acais. Acais tinha 20 anos, quando se tornou o 12º rei de Judá. Iniciou o seu reinado em 735 e governou por 16 anos Judá. Fez coisas terríveis, Acais. Esse homem foi responsável pelo fechamento da igreja. Pessoa, já parou para pensar nisso? Imagina gente, infelizmente, muitas igrejas fecharam diante da pandemia, muitas igrejas. E não somente na pandemia, repito, ao longo da história, muitas igrejas fecharam. Essa igreja aqui, por exemplo, ela teve a oportunidade de reabrir igrejas, templos que estavam fechados. E todos os dias, quando nós pregamos o Evangelho, acreditando que Deus vai abrir ali uma nova igreja no coração de alguém. Então, é algo que está aqui hoje e que nós precisamos refletir se estamos sendo agentes de aberturas de igreja ou de fechamento de igreja. Aqui, esse homem Acais fechou as portas. Olha, quantas aplicações que nós poderíamos fazer aqui? Existe uma orquestração do mal diante dessa pandemia, meus irmãos, para que igrejas se fechem, para que pessoas não venham para os templos adorarem. Ah, não, pastor, olha, eu vou ficar em casa aqui, eu estou assistindo pela internet. Gente, nós acreditamos no poder de Deus, que hoje não é mais, nós já falamos isso aqui, você sabe, você é crente maduro, não está nesse lugar aqui especificamente, mas o afastamento da comunhão, ela tende, em muitos casos, a fazer com que a gente esfrie espiritualmente. Isso aconteceu e está acontecendo na pandemia. Pessoas que a gente via outrora tão fervorosa diante da casa de Deus, que orava aqui, e hoje, que por conta desse afastamento, desse isolamento social, as pessoas estão se perdendo, estão deixando de orar a Deus, deixando de ler a Bíblia. Tomara que não seja o seu caso, você que está em casa. Eu creio que tem muitos crentes maduros dessa igreja que estão ainda aí servindo ao Senhor, orando ao Senhor. Eu recebo mensagem do WhatsApp: pastor, estou orando pelo Senhor hoje. Pessoas que eu não vejo há anos, porque estão lá, não fecharam, não deixaram de vir aqui, mas o templo não fechou do Espírito Santo. Estão lá, eu creio. É o caso de você que está aí em casa agora, nos acompanhando. Mas
Meus irmãos, existem muitos outros casos, e nós não podemos ser ingênuos, que deixaram de vir para a igreja, que as portas estão fechadas para eles. E que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos perseverar. Mas quais são os comportamentos que fecham uma igreja? Acais, segundo Acais, nós não lemos o texto, mas no mesmo capítulo 28, de Crônicas, Acais se envolveu com outros deuses, versículo 2. Idolatria. Versículo 3 e 4, ele queimou seus próprios filhos, era um ritual terrível, demoníaco, que existia para o deus Moloque. Versículo 6, Acabe abandonou ao Senhor e morreram mais de 120 mil homens. Versículo 8, Acais perdeu mais de 200 mil para Israel. 200 mil pessoas, está lá no versículo 8. Versículo 16, Acais faz uma aliança com a Síria, pedindo ajuda a povos estrangeiros. As pessoas começam a se afastar da presença de Deus, começam a fazer coisas estranhas, começam a adorar outros deuses, começam a pedir ajuda a pessoas que não têm comunhão com Deus. É isso que aconteceu com Acais. E Acais se desfez, versículo 21, das coisas da casa de Deus. Acais não estava nem aí para as coisas de Deus, ele se desfez do patrimônio, do templo, das coisas santas de Deus. Acais se desfez disso. E quando as coisas estavam ruins mesmo, Acais, em vez de se arrepender e se voltar para Deus, foi o texto que nós começamos nossa leitura, que diz, no tempo da sua angústia, Acais estava vivendo o pior tempo. Em vez de ele se arrepender e voltar ao Senhor, ele mergulha ainda mais num poço de lama, de dor e de destruição. E no versículo 24, é esse que está nos dando base na nossa reflexão, ele fecha a igreja. Gente, você já parou para pensar nisso? Uma igreja fechada, essa igreja fechada, não dá nem dor no coração só de pensar. As igrejas fechadas, onde você não pode ir. Os sacerdotes tiveram que mudar de ofício, quem sabe trabalhar como camelô na feira. Os levitas, quem sabe agora que tocavam aqui no altar do Senhor, agora vão ter que tocar nos bares, música ao vivo. As pessoas que outrora dedicavam o seu dom, o seu talento na casa do Senhor, agora são profissionais do mundo secular, e ali estão as mãos que abençoavam a Deus e a casa de Deus, agora está lá, trabalhando somente lá fora. No tempo de angústia, Acais, em vez de buscar ao Senhor, afundou mais ainda. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de angústia no nosso Brasil, esse tempo de angústia no mundo. Precisamos estar atentos para as pessoas que estão angustiadas hoje e longe da presença de Deus, que podem estar decretando a sua falência espiritual. Hoje, precisamos aproveitar esse tema do Natal. Convide a pessoa que está longe da presença de Deus hoje para estar aqui na cantata, por exemplo, e reabrir essa igreja fechada. Nós precisamos estar atentos que Deus está comunicando a sua palavra, Deus está ainda falando hoje, mas algumas pessoas, infelizmente, estão se afastando da presença de Deus, se afastando da igreja. O que podemos aplicar aqui? Quando não ouvimos a voz de Deus e buscamos outros tipos de ajuda, podemos fechar, sim, a igreja. Talvez não essa igreja, a segunda igreja batista do Plano Piloto, em nome de Jesus, não, mas a igreja do meu coração, a igreja do coração do meu filho, do meu vizinho, de um membro dessa igreja que você não vê há muito tempo. Podemos fechar essa igreja, se afastando da presença de Deus, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de adorar ao Senhor, em comunhão com os irmãos. Podemos estar fechando igrejas hoje, aqui em Brasília. Diversas igrejas fechadas. Podemos fazer aliança com os homens, podemos desprezar as coisas de Deus,
podemos estar contribuindo com o fechamento da casa de Deus. Se essa igreja dependesse do seu culto, essa igreja aqui, se essa igreja dependesse do seu talento, você que está em casa, você que vai assistir essa mensagem daqui a 1 ano, 2 anos, no YouTube, se a igreja do Senhor Jesus Cristo dependesse dos seus comportamentos, ela estaria aberta ou ela fecharia? Acais fechou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pensar com vocês aqui, nesses breves minutos que nos restam, um homem chamado Ezequias, que, contrário do seu pai, observa essas igrejas fechadas, essas 40 milhões de igrejas fechadas no Brasil hoje, e se incomoda, e tenta fazer alguma coisa, e diz no verso 3, capítulo 29 de Crônicas, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Gente, isso aqui é maravilhoso. O homem tomou posse em Judá. Ato contínuo da sua posse, abrir a igreja. Como um representante legal do povo, mas sobre muito mais do que ser um representante do povo, Ezequias, ele se preocupa com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele reabriu o templo em Jerusalém, tratou de fazer a verdadeira adoração ao Senhor. Durante o seu reinado, a celebração da Páscoa foi retomada em uma intensidade que foi celebrada não por 7 dias, mas por 14 dias, no maior alegria e felicidade, desde a época de Salomão. Foi o que Ezequias fez. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá, governou por 29 anos, ganhou mais 15 anos depois de uma grave enfermidade que ele teve, orou ao Senhor e Deus deu mais 15 anos. Ezequias é um exemplo de comportamento e que mantém a igreja do Senhor aberta. Vamos pensar aqui rapidinho, o que eu posso fazer para que essa igreja aqui em 2021 continue aberta? O que eu posso fazer para essa igreja aqui do meu coração continue adorando ao Senhor e adore ao Senhor com uma adoração verdadeira, genuína? Ezequias vai nos ensinar. Ezequias colocou o seu foco no reino de Deus. Ele poderia, como rei, estabelecer ali nos seus primeiros atos, nos seus primeiros decretos, na sua primeira assinatura, o Bolsa Família de Judá, por exemplo. Ele poderia mandar reduzir os tributos, ele poderia fazer asfaltos em Jerusalém, ele poderia pavimentar as estradas, ele poderia fazer tantas coisas, mas o seu primeiro ato, no primeiro mês do seu primeiro ano, ele manda reabrir a casa do Senhor, igreja, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, como templo, como este lugar aqui, que é o seu coração, é importante diante de Deus. Como essas 40 milhões de pessoas que estão afastadas hoje, uma delas certamente mora no teu prédio, cara, onde você mora, e que o templo está fechado, e que depende da manifestação do Espírito do Senhor na sua vida, para que a gente reabra essa igreja, que outrora estava adorando, que outrora era bênção, que outrora era luz no mundo, mas que hoje não, que depende de Ezequias, depende de pessoas que priorizam o reino de Deus e a sua justiça, depende de pessoas que vão olhar para essa vida com amor e vai sentir angústia, porque é uma igreja fechada, gente. É uma igreja fechada. Lembro-me quando cheguei aqui em 2006, nessa igreja, havia uma celebração nessa igreja aqui, por conta de movimentos que, por meio da vida do pastor Fernando Brandão e os membros dessa igreja, se depararam com 2 igrejas fechadas.
em Abadiânia, a igreja fechada, poeira, sujeira, e os membros dessa igreja, com a orientação do Espírito Santo de Deus, com a liderança do pastor Fernando Brandão, foram lá e reabriram a Abadiânia, foram lá e reabriram Campos Belos, e era uma celebração, eu lembro disso, da alegria que essa igreja vivia por conta disso, e é essa mesma alegria que nós devemos fazer e ter no coração, ao se deparar com uma pessoa que outrora estava longe da presença de Deus, mas ouvir a mensagem por meio da nossa vida, da instrumentalidade de você, igreja. Essa igreja foi reaberta, essa pessoa voltou para os caminhos do Senhor. É essa alegria que nós precisamos ter, que Ezequias teve. Se deparar com alguém fechado para o Evangelho, se deparar com alguém que não está nem aí, está vivendo a sua vida, quem sabe pensando agora no Natal, e qual é o litro do vinho que ele vai beber, e como é que ele vai se embriagar, e você vai levar lá a mensagem do Evangelho, você vai levar lá um convite para ela estar aqui hoje à noite, você vai chamar para estar na tua casa, no pequeno grupo, e essa pessoa vai abrir as portas do seu coração, como Ezequias fez aqui no templo de Jerusalém. Deus seja louvado, é para isso que nós estamos aqui, igreja. São esses comportamentos, mas olha, eu queria encerrar aqui, pensando nesses comportamentos que reabrem igrejas, que salvam pessoas, vendo o que Ezequias fez. Ele botou o seu foco nas coisas de Deus. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Gente, eu creio, igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós, como a segunda igreja batista do plano piloto, essa igreja que você faz parte, temos desafios para 2022, gente, de igrejas fechadas por aí, que nós podemos ser instrumentos de Deus para reabrir essas igrejas. Amém, irmãos? Você, cara, através da sua oração aí, da sua oferta missionária, você ser um instrumento de Deus para reabrir igrejas físicas, templos, mas igrejas, sobretudo, pessoas que estão longe do Evangelho, essas camisas que nós enviamos para o Bafatá, igrejas fechadas, é um país muçulmano. Quantas 920 crianças que estudam nessa igreja, que estudam nesse colégio, a Escola Batista, lá em Bafatá, num ambiente muçulmano, meus irmãos. Pessoas que precisam ter o seu coração abertos para o Evangelho. Talvez você enviar uma camisa e a oração a Deus por essa camisa, a sua oferta missionária, isso reabre igreja, meus irmãos. Mas qual é o comportamento que nós estamos tendo diante das igrejas fechadas? Ezequias, diz o texto, que ele abriu as portas da casa do Senhor. Mas eu queria encerrar citando um comportamento de Ezequias, que o texto diz de uma forma tão clara. Não adianta somente abrir a igreja e deixar as portas abertas. Não adianta. Ezequias disse que além dele abrir as portas da casa do Senhor, ele as reparou. E logo em seguida, nos versículos próximos, ele vai dizer como ele fez isso. Algumas versões vão dizer que ele purificou a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo reaberta deve ser uma igreja purificada, meus irmãos. Deve ser uma igreja santa. É isso que ele faz com os sacerdotes. Versículo 5, ele disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, santificai-vos, casa do Senhor. As igrejas fecham por falta da santificação, meus irmãos. As pessoas vão se afastando da presença de Deus, vão deixando de fazer aquilo que deveria ser feito, vão deixando de vir aos cultos, vão deixando de orar, de ler a Bíblia, e de estar na comunhão, e vão se afastando, e daqui a pouco começa a andar com pessoas que não fazem parte do nosso ambiente, e a santificação vai se perdendo, e a mensagem da purificação vai ficando para o lado. Eu falei isso aqui quarta-feira, meus irmãos, eu queria repetir, porque quarta-feira é um culto de oração, que tão poucas pessoas vêm,
entendo por quê, porque deveria ser o culto mais cheio, o culto que as pessoas mais buscam o Senhor no momento de oração. Talvez esse momento em que nós estamos vivendo hoje, de afastamento das coisas santas de Deus, meus irmãos, santificai-vos agora, diz Ezequias, santificai-vos hoje. Igreja, pode parecer algo tão óbvio, né? Pastor, as pessoas que estão aqui estão buscando santificação. Em regra eu acredito, a regra é essa. Mas infelizmente, foi uma palavra do rei aqui para os levitas, para os sacerdotes, para as pessoas da liderança que estavam longe, perderam o costume. O pai dele fechou. Onde estavam esses levitas? Onde estavam esses sacerdotes? Repito, talvez os levitas estavam tocando nos bares de Jerusalém. Os sacerdotes estavam, sei lá, vendendo no comércio. Então ele falou assim, olha, vamos santificar agora. Igreja, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 14, sem a santificação, seguimos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A igreja, quando deixa de buscar a santificação, a igreja, quando se afasta dessa vida pura, desse evangelho que Jesus nos chamou a ser sal e luz, nós estamos fechando. Talvez até as portas abertas, talvez até o culto acontecendo, mas sem santificação, a igreja verdadeira, que é essa que está no nosso coração, ela se fecha. E é tão triste, é tão angustiante, percebermos que nós estamos dentro de uma geração dita pseuda, religiosa. O Brasil evangélico, com uma bancada evangélica, com uma representação evangélica, e talvez vivendo um dos piores tempos evangélicos do mundo, da nossa época. Comportamentos de crentes idênticos ao pessoal do mundo, idêntico, ou pior. Santificação, meus irmãos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Falei aqui quarta-feira, e eu quero repetir o texto, quando Zacarias louva ao Senhor no templo. Ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, da boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrarmos da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Santidade e justiça, igreja. Foi isso que Ezequias fez para reabrir o templo, para salvar pessoas, para adorar a Deus. Queria encerrar a nossa reflexão desta manhã, fazendo uma pergunta a mim, a você que está em casa. Este ano de 2022, qual papel nós representamos? Quais comportamentos nós tivemos? De Acais, que fechou a igreja? Ou de Ezequias, que abriu a igreja? No ano de 2022, quais comportamentos nós teremos? Um comportamento de indiferença com a igreja, com as coisas da igreja? Ou um comportamento de santidade, de reabertura de igreja? Se esta igreja aqui
dependesse do meu comportamento, da minha adoração, da minha oração, do meu serviço, das minhas ofertas, dos meus sacrifícios, do meu dízimo, essa igreja estaria aberta, vai ficar aberta em 2022? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Se Deus dependesse de você, da sua adoração e do seu compromisso com Ele, a igreja ficaria aberta ou fechada? Que Deus nos dê sabedoria, entendimento, boca de profeta, generosidade, para que a sua igreja não feche as portas. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque temos aqui neste lugar, ó Pai, pessoas que repetiram, ó Deus, o compromisso que Ezequias, ó Deus, fez lá atrás, no passado. Compromisso, ó Deus, de não permitir que as portas desse templo se fechassem, ó Deus. Pessoas que oram em casa, ó Deus, mesmo, ó Pai, isoladas, nesse afastamento social, ó Deus, estão lá em oração por essa igreja. Deus seja louvado, ó Deus, por cada irmã, cada irmão, ó Deus, que nos sustentaram, ó Deus, em oração, ó Pai, lá no seu quarto de oração, ó Pai, nos sustentaram, ó Deus, em louvor, ó Deus, clamando pela vida dos pastores dessa igreja, do corpo diaconal, ó Deus. Deus seja louvado, ó Deus, por eles, ó Deus, e por elas, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, porque embora longe, ó Deus, aqui desse tempo físico, ó Deus, as portas da igreja deles, do coração, não se fecharam, ó Deus. Louvamos, engrandecemos o Teu nome pela vida de cada irmão, ó Deus, cada irmão dessa igreja que nos sustentaram, ó Deus, não somente com oração, ó Deus, mas com os seus dízimos, ó Deus. Deixaram de vir à igreja, ó Deus, mas depositaram os seus dízimos lá, ó Deus, por meio de uma transferência bancária, ó Deus. Pai, e por conta desse compromisso, ó Deus, com o Senhor, ó Deus, essa igreja não fechou, ó Deus. Mas queremos também, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela vida daquelas pessoas que se dedicaram aqui em 2021, ó Deus, vindo aqui, ó Deus, enfrentando a pandemia, saindo de casa, ó Deus, colocando a sua vida em risco, ó Pai, estiveram aqui, ó Deus, proporcionando, ó Deus, momentos de adoração e de culto, até mesmo, ó Deus, para aquelas pessoas que não podem e não puderam estar aqui, ó Pai. Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo ministério de louvor dessa igreja, pelo corpo diaconal dessa igreja, ó Deus, pelos pastores dessa igreja, ó Deus, pelos membros dessa igreja, ó Deus, que se colocaram na brecha, ó Deus, e não permitiram que essa igreja se fechasse, ó Deus. Deus seja louvado, porque é o Senhor que nos sustentou, é o Senhor que está nos sustentando até o dia de hoje, ó Pai. Pai, mas nós estamos diante do ano 22, diante dos mais desafios, ó Deus, que virão pela frente. Pai, se porventura alguém, ó Deus, se desviou dessa igreja, ó Deus, se porventura, ó Deus, algum filho nosso, ó Pai, nesse meio dessa pandemia, ó Pai, membros dessa igreja, ó Deus, esfriaram o seu coração, as portas estão fechadas, ó Deus, ó Pai, nós nos esquecemos de visitar, de orar e de ir atrás. Pai, em nome de Jesus, nos ajude como Ezequias ia atrás, ó Pai. Pai, vizinhos nossos, que precisam ser alcançados pelo poder da Tua glória, Pai, ajuda-nos a reabrir igrejas em 2022. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos agora a nossa escola bíblica dominical, a classe adultos 1 e 2 vão permanecer aqui no templo. Jorge, está contigo? O professor Jorge vai ministrar aqui, já já nós vamos enviar o link aí para você, acompanha, estude, prossigam em conhecer ao Senhor, e as demais outras classes adolescentes, vão se reunir lá atrás na classe de costume. Que o Senhor nos abençoe. À noite, eu quero reforçar aqui o nosso convite. Traga um visitante, gente. Tente lembrar alguém que está afastado da casa do Senhor.
Esse momento é um momento maravilhoso para a gente pregar o Evangelho, é Natal. Traga um visitante, mande o link do culto para alguém que está longe da presença do Senhor, para que, em nome de Jesus, hoje, à noite aqui, seja um dia de reabertura de portas de coração ao Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez e vamos encerrar o nosso culto e dar aí para você 10 minutos para beber uma água e voltar para o templo e ir para a sua classe. Eu queria lembrar aqui, eu falei com o pastor Guilherme está nesse momento agora fazendo uma prova, concurso, parece que ele e a esposa, tem alguns irmãos da nossa igreja, a irmã Carla também, do Alex, está fazendo prova. Olha, vamos orar por esses irmãos que estão buscando uma vaga aí, sustento da sua casa. Orar também, mais uma vez, aí pelos nossos irmãos que estão enfermos. Orar pelos nossos irmãos também que estão aniversariando. Vamos orar pela nossa cantata de Natal hoje aí, buscando ao Senhor. Nós falamos na quarta-feira aqui, rapidinho, que as pessoas, nós estamos estudando quarta-feira os cânticos de Natal, viu, gente? Sendo fantástico. E as pessoas que cantaram no Natal, Isabel, Maria, Zacarias, são pessoas cheias do Espírito do Senhor, está lá na Bíblia, está dizendo aqui. Então, que essa cantata, mais essa cantata, como foi a de domingo à noite, de uma cantata cheia do Espírito do Senhor aqui, hoje à noite aqui, seja um momento aqui maravilhoso aqui, de glorificação no nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus por tudo que nós ouvimos, vivemos aqui, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Nos dê, ó Deus, comportamentos que vão glorificar e exaltar o Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa ainda, ó Pai, em isolamento social. Abençoe os Teus filhos, ó Deus. Fortaleça, ó Deus, que eles sintam a Tua presença, ó Deus, assim como nós estamos sentindo aqui neste lugar, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoe os Teus filhos que operaram, que estão em recuperação da saúde. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos que nesse momento, ó Deus, estão fazendo provas e concursos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos que estão aniversariando, Deus, nesta semana. Abençoe, ó Deus, a cantata de Natal, ó Deus, logo mais à noite. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. 10 minutinhos para você beber uma água e ir para a sua classe. Deus abençoe a todos.